pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil, conhecido como o rei do networking, palestrante sobre networking e networking feminino, e também autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Hoje no BBN Brasil, vamos falar com Marcelo Guimarães. Ele é CEO da Gigatron Franchising. Ele é um empreendedor criativo, investidor serial em atividades empreendedoras desde os 18 anos de idade, em fast food, entretenimento, manufatura, serviços, fintechs, software e aplicativos. Eu conheci o Marcelo recentemente no evento de internacionalização de empresas aqui em Campinas, onde ele fez uma apresentação sobre a experiência dele no mercado americano. Então, com isso, Marcelo, bem-vindo, bom dia e seja bem-vindo aqui no BBN Brasil Business Network. Olá, Tom, bom dia, obrigado pelo convite e a oportunidade de falar para os seus ouvintes. Marcelo, você está falando com a gente de Birigui, né? Birigui está perto de Araçatuba, no estado de São Paulo. Minha pergunta para você, que vem de uma cidade relativamente pequena, ou vamos chamar comparativamente menor do que Campinas, ou São Paulo, ou Rio, a sua ida para os Estados Unidos, que você falou, foi para te atualizar? Estar numa cidade pequena como Birigui, ela tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu acho que é importante a gente sinalizar esses dois pontos, porque quando você está numa cidade pequena, você tem um custo de operação muito baixo, né? Se eu pudesse exemplificar, hoje eu estou num prédio de 530 metros quadrados, que o aluguel custa por volta de R$2.000, R$2.500, onde se eu estivesse no mesmo prédio em São Paulo, ele custaria 4 vezes mais. Campinas, então, né? Mesma coisa. Ou Campinas, exatamente. Então, assim, quando você está numa cidade pequena, o custo de vida ele é muito menor, né? E isso pode ser positivo em relação ao fator competição. Existe algum outro contratempo, que é a questão da logística. Eu estou longe de tudo, né? Então, toda vez que eu tenho que ir para São Paulo é 5 horas de viagem. Toda vez que eu tenho que pegar avião, eu fico limitado a 2 voos diários no aeroporto nosso aqui da nossa região. Então, tem um contrapeso. Eu acho que no frigir dos ovos, para nós, tem sido bastante vantajoso. Do outro lado, minha visão, como o Brasil é muito grande e tem muito Brasil no interior para acontecer. Então, de fato, você está longe, vamos dizer, de São Paulo, mas do outro lado você está perto do interior. E o crescimento do Brasil, que eu vejo falando com outros entrevistados, o Brasil continua crescendo para dentro, não é isso? Então, são as cidades pequenas que hoje estão crescendo. Exatamente. Só que a Gigatron hoje, nós atendemos no Brasil todo. Né? Nós damos hoje mais ênfase, e a sua fala ela é verdadeira, até porque está alinhada com a nossa estratégia. Né? Hoje nós damos mais ênfase em cidades de até 100 mil habitantes do que cidades de grande centro. Né? O fator de investir em cidades menores é porque a qualidade do nosso produto versus a concorrência que nós temos no local e o preço de aquisição do produto é extremamente competitivo e permite a penetração numa cidade pequena. Bom, e sua estratégia também de ampliar é pelo franchising, né? Então, isso também se dá isso que você falou, de achar alguém numa cidade que vai ser seu franchise. É isso a sua forma de crescer? Exatamente. No meu negócio principal, que é a Gigatron,
atuo no franchise, onde nós vendemos um modelo de negócio, e o franqueado lá na ponta que fica encarregado de fazer o atendimento de primeiro nível nos clientes, né? Que é a venda, quando ele tem algum problema pontual, e enfim, faz esse atendimento de primeiro nível. Em outros modelos de negócio, nós atuamos, às vezes, ou com venda direta, mas usando também da capilaridade da rede, né? Ou programas de afiliados. Sim. Bom, se a gente analisa que nós começamos falando da sua ida para os Estados Unidos, o modelo americano de crescimento, e os Estados Unidos, comparativamente falando, é o mesmo tamanho, né, a expansão do Brasil, o crescimento dos negócios lá também é via isso, franquia, ou investimento que você falou como, vamos dizer, a coparticipação, e o crescimento no Brasil de empresas está no país inteiro, tá? E o Brasil ainda tem muito para fazer, não é assim? Sim. O Brasil ainda está evoluindo em vários aspectos, né? Inclusive, a primeira vez que eu fui morar nos Estados Unidos, eu tive um impacto cultural muito grande, porque o mindset é diferente, né? A forma de tratar, a forma de fazer negócio, a forma de comprar, a forma de vender, né? É totalmente diferente uma coisa da outra, e aí você precisa entender que quando você é mais direto numa conversa, ele é muito mais vantajoso para fazer negócio, principalmente aqui no Brasil, né? Só que existe um bloqueio por parte de quem do outro lado da mesa, né? Porque ele ainda não entende esse mindset. Então eu acho que o Brasil ele tem um grande potencial de crescimento, sim, mas eu acho que ele precisa evoluir em vários pontos, né? Tecnologicamente, com mindset, com questão tecnológicas, né? Eu acho que essa evolução ela é necessária para a gente subir mais um nível no nosso país. Vamos pegar esse pedaço que você falou cultural, que eu vejo e sinto isso até. Você falou da diferença do mindset do brasileiro, né? O americano, obviamente, é um pouco mais direto, mais objetivo na forma de falar, de apresentar até um negócio. No Brasil, minha percepção precisa falar muito mais, né? E leva mais tempo para você conseguir fazer um negócio aqui. Esse é o ponto que você está fazendo? Eu acho que exatamente esse é o ponto, mas eu acho que o mindset do americano, o americano ele é mais focado, né? O americano, ele, quando chega na mesa de trabalho dele, ele muitas vezes desliga o celular ou coloca o celular no silencioso para não ficar tendo interrupções no trabalho dele. O brasileiro, ele coloca o WhatsApp virado para cima e o tempo todo as mensagens ficam chamando e fica fazendo intervenções no trabalho dele, fazendo com que a produtividade dele seja muito, muito menor. Até quando ele está conversando com você, eu vejo isso. Você tenta conversar com alguém, ele está fazendo 3 coisas diferentes. Exatamente. Então, eu acho que o americano ele consegue ser muito mais produtivo, muito mais eficiente, porque ele é muito mais focado. Agora, ele é mais focado porque ele já cresceu num ambiente que todo mundo tem esse mesmo propósito, esse mesmo foco, né, de performar, de ser direto, de ser objetivo. O americano, ele fala para você não com muita naturalidade, né? Por exemplo, você chega e fala assim, você poderia me atender agora 5 minutos para eu fazer uma apresentação para você? Eu falo assim, não, né? Mas é natural. É natural. No Brasil... É natural. É natural. E no Brasil, a pessoa fica com vergonha de falar não. Sim. Né? Às vezes ela não pode e ela dá um jeitinho e fala assim, tudo bem, se você esperar um pouquinho aí, eu já te atendo. Né? Então, eu acho que essa é um dos pontos, né? Lógico que eu dei um exemplo só, mas eu acho que o fato de ser direto, ele ajuda muito mais a fazer negócio. Esse ponto é muito importante, porque eu faço também treinamento para expatriados, ou americanos ou europeus vindo para o Brasil, né? E é um ponto que eu saliento do início. O brasileiro não fala não.
Tá? E não fala não, nesse cenário e outros. Então, eu posso perguntar para você gostou do meu produto? Você não vai dizer não, tá? Mesmo não gostando. Sim. Você vai dizer não. Então, é isso, né? Essa é uma das dificuldades que a gente tem em fazer pivotagem, né? Quando a gente vai pivotar um produto, vai para campo, vai para mercado, e você faz os questionamentos, as pessoas não são sinceras. Tá. Elas não falam assim, olha, eu acho que o seu produto pode melhorar nesse aspecto, eu acho que o seu produto tem dificuldade nisso. Tá. Porque quando nós que construímos produtos, nós vamos para campo, o que nós queremos? Ouvir só o lado ruim do negócio, né, ou do produto. E porque o lado bom a gente já sabe, e é em cima do que está ruim que a gente deve melhorar. Né? Já nos Estados Unidos é muito mais fácil, porque ele te fala por que ele não gostou, por que ele acha ruim, e ele te fala com muita naturalidade, né? Porque é normal para ele. Você sentiu isso, então suas andanças, sua estadia lá serviu para te educar. Sim, eu tinha uma dificuldade muito grande para aprender a falar inglês, sabe? Tá. Eu estudei muitos anos no Brasil, tive professor particular, frequentei escola, e eu ficava sempre limitado no verbo to be, né? E aí, assim, eu ia para eventos, ia para feiras, participava de rodas de negócio, e sempre chegava algum estrangeiro, né? Muitas vezes nem americano, mas o idioma mundial é o inglês para fazer negócio. E às vezes eu perdi oportunidade, sabe? Eu fiquei muito frustrado durante muito tempo, porque o meu negócio atingiu uma escala nacional. Só que quando chegava a hora de eu dar o próximo passo, né, de fazer negócio com alguém de fora, eu tinha que sempre contar um intérprete para a gente fazer essas negociações, né? Ou às vezes um funcionário da empresa que falava inglês, ele fazia essa transição. E aí eu decidi morar nos Estados Unidos para fazer. Eu fui estudar lá nos Estados Unidos, justamente para aprender inglês e contornar essa objeção que eu tinha no meu currículo, no meu caminho, para a gente poder fazer negócio fora do Brasil. Aí acho que a vivência também ajuda no que você falou do mindset, né? Culturalmente você consegue assimilar o mindset do outro estando fisicamente presente lá. Ah, com certeza. É que você entende, Tom, quando você consegue alterar o seu mindset, o brasileiro, por exemplo, não entende que você não pode atravessar a rua no meio da rua. Você tem que ir até a esquina para atravessar o quartel. E você não vê o americano atravessando a rua no meio da rua. Às vezes acontece, mas não tão frequente como no Brasil, né? E no Brasil, o tempo todo, né, é um hábito, o brasileiro quer ficar pegando atalhos. Sim. E aí, esses atalhos, ele muitas vezes, ou é porque ele quer levar vantagem, ou é porque ele realmente não conhece o processo, ou porque... E quando você você trilha uma jornada de ponta a ponta, a experiência que você carrega nessa jornada, ela pode fazer muita diferença no seu negócio. Amor, você falou tudo quando você usa a palavra processo, né? Então, obviamente, sendo americano, tendo feito a escola lá, e que você falou no início, gente é educado de uma forma processual. Então, é do nosso pensamento, exatamente, é a nossa forma de ser. Do lado brasileiro, e o brasileiro é tido, e é um fato, é muito criativo, tá? Isso é bom, mas desde que seja aplicado de uma forma processual. E eu vejo na minha parte profissional no Brasil, muitas vezes, esse impacto do processo linear, né, e da criatividade instantânea, ela gera um conflito, que muitas vezes o brasileiro quer já reinventar um processo sem redefinir o processo. Ele só acha que pode ser diferente por alguma razão e faz. Eu imagino que ele se deve enfrentar isso com
com o seu software, você implanta e alguém já fala, não, mas eu quero fazer outro jeito, né? E o software é um processo, né? Pode ser mudado, mas tem que ser mudado de uma forma processual. Essa questão do processo ela é extremamente relevante, né? E um ponto, talvez, aí que eu posso citar a experiência que nós temos. Hoje, quando a gente tem ideia, vamos fazer um produto novo e tal, né? Antigamente, quando tinha que fazer um produto novo, a primeira coisa que nós fazíamos já era sentar na frente do computador e começar a escrever o código. A gente não gastava muitas horas, ou muitos dias, ou meses, planejando para fazer a execução, né? E depois que você muda o seu mindset, você percebe que você precisa gastar mais horas no planejamento, mais horas definindo o processo, mais horas definindo rotina, para depois, por último, você trabalhar na construção de um produto. Tá. Agora, hoje tem que ir para perguntar primeiro, né? Eu vejo isso. Ontem, por coincidência, eu entrei numa loja nova, abrindo aqui em Barão Geraldo, perto onde eu moro, para tomar um café num lugar de conhecidos que montou um novo empreendimento de café torrado na hora, etc. E por coincidência, lá na hora era um funcionário de um franquia seu ajudando a fazer a implantação do sistema, né? O sistema desse que você oferece. E a realidade é aquilo lá. O dono do lugar tem todo o processo dele de moer e torrar café e servir café, mas estava na aprendizagem de como fazer isso fiscalmente, né? Como é que você gera nota fiscal? Como é que você põe o pedido? E são os aspectos funcionais de qualquer negócio, né? Ainda mais no Brasil, né? Que na própria apresentação que nós participamos, as nuances brasileiras são da parte tributária, parte dos leis, parte de tudo. Então, se não tem um processo, se não tem um software que te ajuda a acompanhar, o pequeno empresário ele não sobrevive aqui. Perfeito. Eu acho que esse aspecto que você cita do processo, principalmente no que tange a parte fiscal, a parte tributária, isso é uma das grandes barreiras para o mercado exterior, não só americano, né? Porque na grande parte, nos principais países do globo, esse processo fiscal e tributário é extremamente simples, né? E o processo deles é simples. E quando eles chegam no Brasil, que é um país que tem hoje 210 milhões de habitantes, que é um grande potencial econômico para qualquer um, né? Qualquer grande companhia que atua globalmente quer ter os pés fincados no Brasil. Quando ele chega na parte fiscal tributária, mesmo ele sabendo fazer todos os processos, isso acaba travando muito, né? Devido à complexidade tributária que nós temos aqui no Brasil. Essa barreira de internacionalização é aqui, e foi falado no próprio seminário que participamos. Uma empresa de fora tem dificuldade. Eu imagino você agora falando do interior do Brasil, muito do pequeno negócio, ele ainda está estruturado em cima do caderninho, não é assim? Acho que nem processo tem, muitas vezes nem computador tem, né? Hoje não mais, Tom, porque o governo federal fez um trabalho muito forte nos últimos anos da implantação da nota fiscal eletrônica, tanto para consumidor quanto para a empresa, né? Então, a sua fala ela é verdadeira quando a gente usa a expressão gestão, né? Agora, em relação à nota fiscal, não. Hoje todo mundo tem um computador na mesa, né? Ou tem um software. Não, mas isso é Brasil inteiro. Eu sei que no estado do São Paulo isso é forte, mas nos outros estados... Não, Brasil todo. Tá. Só que as nuances, né, as variações, elas continuam. Por exemplo, no estado de Santa Catarina, o cupom fiscal eletrônico ele é regido por modelos de impressoras específicas, né? No restante dos estados, tem o projeto da nota fiscal consumidor eletrônica, que é um processamento direto com a Secretaria da Fazenda do seu estado. Porém, a cidade de Fortaleza tem requisitos específicos, a cidade de Brasília tem requisitos específicos,
né? Então, assim, como a nossa legislação, ela tem a esfera municipal, que pode fazer leis municipais específicas, estadual, que pode fazer leis específicas para o Estado, e a federal, então, e aí a gente volta para o termo processo, né? A definição de processo para você atender o mercado do tamanho do Brasil passa a ser extremamente complexa. Então, no seu caso, você adapta a sua realidade ao nível estadual e municipal do seu cliente, é isso? Exatamente. Nosso produto está pronto para atender qualquer cidade do Brasil. Tá, aí, através dos seus franquias e franqueados, vai fazer essa implantação e vamos fazer a climatização, né, do processo. Exatamente. Legal. E aí, então, o Brasil assim, tem muita oportunidade para crescer, né? Exatamente. Eu acho que o potencial econômico do Brasil é muito grande. Hoje para falar em números, a Gigatron hoje ela movimenta nos nossos clientes um faturamento, né, notas fiscais emitidas, um montante de 1,3 bi por ano, e são 18 milhões de documentos fiscais emitidos anualmente. Todos os dias nós emitimos 60 mil documentos fiscais. Então, assim, é um volume muito grande, é muito dinheiro que o nosso software gerencia, né? Quando a gente fala faturamento e pagamento, chega a 2 bi, né? E isso, nós estamos presentes só em 9% das cidades brasileiras. Uau. Ou seja, eu tenho mais 81% para crescer no Brasil. Então, sai andando, é isso? E aí, então, só que aí, quando a gente coloca algumas estratégias de crescimento, hoje, quando você atinge um estágio relativamente grande, né, o crescimento não é mais. Eu estou perdendo o seu som, Marcelo. Alô, tá ouvindo? Agora sim. Tá. Hoje, quando a gente faz um trabalho de expansão no Brasil, a gente que já atingiu um bom estágio de crescimento, a gente precisa hoje investir em pessoas e marketing. Eu acredito que 90% do dinheiro investido em expansão é pessoas e marketing. A estratégia de internacionalizar, de colocar o pé nos Estados Unidos e começar a trabalhar, ela não é nem não existe nem o desejo principal de querer crescer nos Estados Unidos. Vamos atender os Estados Unidos e crescer como nós crescemos no Brasil. Né? E sim, ela está muito mais ligada a buscar um parceiro nos Estados Unidos que gostaria de vir para o Brasil, e de repente a gente fazer uma joint venture ou enfim, fazer algum modelo de negócio junto, de tal forma que essa empresa americana ela consiga usar da nossa estrutura, usar da nossa expertise para a gente crescer junto. Esse é o modelo de crescimento por muito empresa estrangeira. Quando eles vêm, estão buscando em todos os cenários alguém que tenha a penetração no mercado, alguém que entenda a cultura que nem vocês entendem. O americano e o europeu ele também sabe, não é só chegar aqui, se ele não entende a cultura, não vai. Então precisa esse tradutor. Esse tradutor é uma empresa que tem os raízes, que entende do mercado, entende do marketing, né? Tem que conversar e tomar cafezinho antes de começar o negócio, né? Então essa é a forma natural de relacionamento num processo global, tanto lá quanto aqui, no mundo inteiro. Né? Exatamente, eu concordo com isso. Muito bom. O Marcelo, estamos chegando no fim do nosso tempo. Quero te agradecer por participar e compartilhar a sua realidade, seu expertise e conhecimento, tá? E desejo você sorte no seu empreendimento. Legal, Tom. Obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer conhecer você no evento de internacionalização feito pelo nosso amigo Leonardo Tiroli.
que vem ajudando e contribuindo muito para esse mercado e fomentando cada vez mais aí o mercado regional aí de Campinas. O que eu falo, os negócios e o relacionamento começa com gente, né? E quanto mais você conhece gente, mais fácil e melhor são os negócios. Exatamente isso. Só que você precisa ter gente boa, né, Tom? Bom. Não é volume de pessoas, mas você precisa ter gente com capacidade de execução, aquele cara que tem brilho nos olhos, que vai lá e faz. Mas é exatamente isso, porque até aproveitando a sua expertise sobre network, né, às vezes você tem muita gente, mas as pessoas não sabem se comunicar, não sabem se relacionar e não sabem dar o próximo passo. Bom, volta à situação cultural, que eu falo muito e vejo, né? No Brasil especificamente, o brasileiro ele é mais modesto na forma de aproximar pessoas. O que eu defendo, você só consegue aumentar seu rede de relacionamento através de pessoas desconhecidas, né? E o americano tem isso, você deve ter sentido isso lá. Alguém vê você, se falou de eventos, o pessoal vem, se apresenta e começa a falar com você. Ele não precisa ser apresentado com você antes de falar. Aqui no Brasil é o inverso. Exatamente. Se a pessoa não é apresentada formalmente, a pessoa não fala com você. Exatamente isso. São as barreiras culturais, às vezes, que atrapalham um pouco. Bom, mas temos tudo muito para aprender, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, Marcelo, e continuamos com nossos relacionamentos, é isso? É isso, Tom. Obrigado. Quando você estiver aqui no interior do estado de São Paulo, está convidado para tomar um café comigo, tá bom? Com certeza, tá? Obrigado. E também queria convidar nossos ouvintes para visitar o site bbnbrasil.com, onde você vai achar este podcast com Marcelo Guimarães e links para o perfil dele no LinkedIn, bem como um link para a empresa dele, que é gigatron.com.br. É gigatron.com.br. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. Quero agradecer você, ouvintes e seguidores do podcast, nossa audiência, que é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento da Focus MI Market Intelligence e o Focus MI especialista em pesquisa do mercado no setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.